Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Na verdade, vamos começar abrindo na primeira epístola de João. Depois vamos ao Evangelho. 1 João capítulo 4. Versículo 16. Apenas 3 palavras no meio do versículo. Deus é amor. Deus é amor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo nós não precisamos nem abrir a Bíblia, né, irmãos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito. João 13, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E por fim, capítulo 17. Versículo 26. João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Mais uma vez, obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós podemos testemunhar que as Tuas misericórdias se renovam mais uma vez. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esses dias de céu aberto. Nós nos entregamos a Ti nessa manhã, Senhor, porque nós queremos mais de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, permitir que os nossos corações sejam cativados por Ti. Cativa-nos, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu grande amor. Como Tu nos amas. E nós queremos nos entregar a Ti nessa manhã, Senhor. E permitir que o Teu doce falar venha conquistar os nossos corações, para que andemos Te seguindo, Senhor, onde quer que Tu vás. Entregamos essa manhã nas Tuas mãos, confiados em Ti, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
Nós estamos compartilhando nessa sessão sobre as insondáveis riquezas de Cristo como reveladas ao apóstolo João. E ao estudarmos esse tema, nós já vimos que existem 4 palavras que nos mostram um progresso nessa experiência. Um progresso em conhecermos e nos apropriarmos das insondáveis riquezas de Cristo. Esse progresso, ele é visto no Evangelho de João em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de João, nós já vimos que predomina a palavra vida. E esse é o fato básico desse Evangelho. Lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, nós vemos que João, por direção do Espírito Santo, ele apresenta o propósito desse Evangelho. Essa narrativa dos fatos da vida de Jesus, ela foi produzida com um propósito. Muitos sinais que não foram registrados por João, foram feitos por Jesus na presença de seus discípulos. Estes, contudo, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, do 1 ao 7 nós vemos a palavra vida, o fato da vida. A vida nos foi dada. No novo nascimento, nós recebemos a vida de Deus pelo Espírito Santo. Ela foi colocada nos nossos corações. Do capítulo 8 ao 12, é a segunda parte desse progresso da experiência cristã que João nos descreve, nós temos a palavra luz. E ontem nós falamos sobre a luz. Nós falamos sobre os efeitos da luz na vida dos homens. A luz, ela expõe, ela revela. Por isso que muitos fogem da luz. Muitos que não nasceram de novo, fogem quando eles veem a luz. E muitos dos nascidos de novo temem a luz. Mas nós devemos nos achegar à luz, porque ela vai iluminar as trevas que ainda existem em nós, às quais nós estamos apegados. E isso vai fazer com que nós cresçamos, com que nós identifiquemos com mais precisão a natureza da vida. Por isso que essa luz é a luz da vida. Essa é a segunda fase, João 8 a 12. Hoje nós vamos entrar na terceira parte, João 13 a 21, parte final do Evangelho. E aqui a ênfase é o amor. Amanhã nós vamos concluir essa caminhada, não mais no Evangelho de João, quando o nosso irmão Lawrence vai compartilhar sobre glória, que é a última dessas 4 etapas. A luz, ela é uma manifestação da vida. Quando nós temos vida, e quando essa vida se expressa, a sua expressão é luz. E essa luz é muito importante para que nós possamos caminhar. Essa luz vai nos levar a um confronto, a um conflito. Mas é nesse conflito que a velha natureza de Adão vai ser mantida no lugar de morte. E a nova vida vai ser conhecida e experimentada. Nós estamos, como falamos ontem, muito habituados a viver segundo o velho homem. Nós carregamos
esse costume. Por isso, essa vida nova, ela tem faculdades diferentes. Ela tem potencialidades diferentes. E nós precisamos conhecer essas potencialidades, essas faculdades e dar lugar a elas. Assim como uma criança recém-nascida, ela vai pouco a pouco abrindo seus olhos, discernindo melhor as silhuetas, as cores, assim como o tato vai se desenvolvendo, assim como os movimentos dos músculos vão se coordenando e uma criança aprende a andar, aprende a falar, e assim o nosso corpo natural vai se consolidando. Assim a nossa vida nova precisa crescer. Nós precisamos aprender a viver segundo essa vida. Ela é muito diferente da vida natural. Por isso precisamos da luz, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a vida de ressurreição se manifeste e nós comecemos a andar. Mas a luz, como nós sabemos, ela não é concreta. A luz é uma onda eletromagnética. Eu conheço muito pouco de física, irmãos. Se tem alguma coisa errada aí, os irmãos me falem. Mas a luz é uma onda eletromagnética que não tem materialidade, né? E por causa disso, nós precisamos andar na luz, mas progredir em direção a uma expressão concreta dessa vida. Não basta apenas a luz. E é aí que entra o amor. O amor é a expressão concreta da vida. João menciona no seu evangelho 44 vezes a palavra amor. A palavra amor aqui é agape. Depois nós vamos olhar isso com mais atenção, mas é uma palavra específica. Se os irmãos forem contar todas as vezes que aparece amor, vão achar mais. Porque existe uma outra palavra grega chamada filéu, que também é usada na Bíblia, no Novo Testamento. Mas esse amor filéu é um amor de afeição. A palavra agape quer dizer amor divino. João usa 44 vezes essa palavra no seu evangelho. Nessa sessão, de 13 a 21, essa palavra é usada 36 vezes. Ela só apareceu 4 vezes em cada uma das outras 2 sessões que nós vimos antes. Então, quando nós fazemos essa tabulação, nós vemos que essa sessão tem um uso intensivo dessa palavra. E é evidente que isso quer dizer algo. O Espírito Santo quer nos dizer alguma coisa. Por que tem tanta menção à vida lá no início? Aí passamos pela luz e agora no final tantas menções de amor. Porque a vida, ela vai se expressar de uma forma concreta no amor. Nós precisamos saber como isso acontece. Como definir o amor? O que poderia explicar o amor? Como é que nós podemos entender essa palavra tão extensa, tão profunda? Nós lemos aquele versículo de 1 João, irmãos. 1 João 4,16, onde existe uma afirmação muito sintética. João nos diz: Deus é amor. Deus não tem amor apenas. Deus é amor. Talvez essa seja a definição mais precisa. Mas, quando nós lemos essa definição, ela parece algo tão infinito, tão imenso.
tão inexplicável, que nós precisamos de mais, nós precisamos, Senhor, como entender? Como tu podes explicar o que é o amor? Existe uma ilustração no Antigo Testamento e uma no Novo. Lá em Gênesis 1. Vamos ver primeiro a do Antigo Testamento. Como o amor de Deus se tornou algo palpável para nós. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois o versículo 26 e 27, irmãos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui nós temos, irmãos, a primeira manifestação do amor de Deus. Deus é perfeito e completo em si mesmo. Deus não necessita de nada. Ele é absoluto, eterno, imutável. Mas apesar disso, Ele decidiu nos criar. Ele é movido por um amor tal que Ele deseja compartilhar da sua vida. E Ele nos criou por causa do seu amor. E Ele não nos criou de qualquer forma, irmãos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é algo tremendo. Isso foi o amor de Deus manifestado por nós. Nós somos criados, seres à imagem e semelhança de Deus. Seres com uma mente, com sentimentos, com uma vontade, com propósitos. Seres com um espírito que pode ter comunhão com Deus, que pode ser habitado por Deus. Seres que podem eternamente compartilhar, ter comunhão com Deus. Isso é amor. Aqui nós vemos que Deus é amor. No entanto, esse homem que Deus criou, tal como Deus, ele foi dotado de escolhas, de liberdade. E todos sabem como o primeiro homem e a primeira mulher escolheram usar a sua liberdade. Ao invés de comerem da árvore da vida de Deus, eles escolheram engrandecer a si próprios. Eles escolheram desenvolver as suas capacidades, sim, tremendas, criadas por Deus. E eles resolveram, independentemente de Deus, desenvolver a si próprios. E comeram da árvore do conhecimento. O resultado, meus irmãos, todos vocês já sabem. O homem caiu. Como disse nosso irmão à noite aqui, caiu no pecado. E em seguida, caiu na carnalidade. E finalmente, caiu no mundo. Cometeu um pecado, depois passou a viver numa condição de pecado contínuo e finalmente construiu um mundo fundamentado no pecado e governado pelo inimigo.
aquele propósito de encher a terra, dominá-la, de estender o Éden por toda a terra, foi frustrado. E o homem estendeu sobre a terra a si próprio um mundo de rebelião. Qual foi a resposta de Deus? Diante dessa situação, diante dessa rebelião, diante desse fato consolidado, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Paulo estava advertindo a igreja em Filipos a respeito de divisões, facções, partidos. E no contexto dessa advertência, ele faz essa afirmação aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não se agarrou ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, em João, no capítulo 1, nós vemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E logo em seguida nós vemos, alguns versículos depois, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus eterno, aquele que fez todas as coisas, João 4 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele que fez tudo, ele que fez o homem, ele veio se tornar homem. Aquele que era o Deus eterno, infinito, cheio de glória e majestade, onipotente, onisciente, onipresente. Um dia, ele veio a esse mundo e se tornou um bebê. Cresceu em Nazaré. Aprendeu o ofício de carpinteiro. Aquele que fez o universo, que fez as galáxias, aprendeu a ser um carpinteiro. Irmãos, é algo que nós não podemos compreender. Como o Filho de Deus se esvaziou. Como o Deus eterno se despojou da sua glória, da sua majestade, para se tornar como um de nós. Nós não podemos entender isso, irmãos.
Ele veio ser homem. Ele se esvaziou. Ele não se esvaziou da sua divindade. Isso não. Ele jamais poderia fazer isso. Mas ele se esvaziou de todas as prerrogativas, toda a glória que ele tinha junto ao Pai. E se fez homem. E reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Como homem, irmãos. Ele já tinha se esvaziado no momento em que ele veio nascer da Virgem Maria. Mas isso não foi suficiente. Como homem, ele se humilhou, ele se tornou um servo. Até ao ponto de dar a sua vida por nós, naquela cruz. Filipenses diz que ele tornou-se obediente, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como assim tornou-se obediente? Lá em Hebreus 5:8, a palavra de Deus nos diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meus irmãos, como é que o Filho de Deus aprendeu a obediência? Meus irmãos, na Trindade, lá no trono de Deus, não existe obediência. A palavra obediência é desconhecida no trono de Deus. No trono de Deus só existe autoridade. Deus é Senhor. Deus é Rei. Ele governa e reina pela eternidade. O seu reino é reino sempre eterno. Jamais termina. Mas quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele se tornou homem. E ele precisou aprender a obedecer. Como homem, o nosso Senhor Jesus aqui na terra jamais fez algo por si próprio. Embora ele fosse Deus, ele sempre se sujeitou ao Pai. Ele sempre aguardou a voz do Pai. Por quê? Por nossa causa, irmãos. Porque nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes inveterados. Nós prezamos a nossa independência, a nossa autonomia. Nós não queremos perder a nossa liberdade. Por isso que o Senhor Jesus teve que aprender a obediência. Como Deus, ele aprendeu a obediência. Ele foi até a cruz. E essa vida perfeita que ele viveu aqui na terra, essa vida perfeita que já havia agradado ao Pai, lá no Monte da Transfiguração, ele poderia ter partido dali, que ele individualmente, como homem, já havia dado plena satisfação ao Pai. Mas isso não era suficiente. O amor o levou até a cruz. E aquela vida perfeita foi imolada na cruz do Calvário por nós. O Deus eterno foi entregue à morte. O Filho foi feito sacrifício por amor de nós. Meus irmãos, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para isso, então nós vemos o que é o amor. Isso é o amor. Isso é a materialização do amor. Isso é o amor agape,
o amor divino. Como eu falei para os irmãos, no Novo Testamento, existem duas palavras que definem amor. E a palavra que nos interessa aqui é essa palavra, agape. Essa palavra é uma palavra muito preciosa. Tem um irmão que escreveu um livro muito famoso, o irmão Vine. Ele escreveu um dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento. Esse dicionário tem tradução para o português, né? É um dicionário maravilhoso. E o irmão Vine, que escreveu mais de um século atrás, ele nos fala a respeito desse amor agape. E eu gostaria de ler alguns trechinhos aqui para os irmãos, dessa definição de amor. Olha o que ele diz. O amor só pode ser conhecido pelas ações que ele produz, pelas ações que ele suscita em nós. O amor de Deus é visto no dom de seu Filho. Mas é óbvio que este amor não é um amor de complacência ou de afeição. Ou seja, ele não é gerado por qualquer excelência nos seus objetos. Ele é um exercício da vontade divina por escolha deliberada, feito sem causa reconhecível, exceto aquela que está na própria natureza de Deus. Esse é o amor agape. O amor cristão, continua o irmão Vine, tem Deus como seu objeto primário e se expressa primeiramente em implícita obediência a seus mandamentos. A vontade própria, que é a satisfação de si mesmo, é a negação do amor a Deus. O amor cristão, quando exercitado para com os irmãos ou a humanidade em geral, não é um impulso dos sentimentos. Ele nem sempre coincide com as inclinações naturais, nem se emprega somente para com aqueles com os quais alguma afinidade natural é descoberta. O amor busca o bem de todos e jamais pratica o mal contra alguém. O amor, agape, busca a oportunidade de fazer o bem a todos os homens e especialmente aos que são da família da fé. Em relação ao verbo amar, continua o irmão Vine, quando é usado em relação a Deus, ele expressa o profundo e constante amor e interesse de um ser perfeito para com objetos totalmente indignos, produzindo e nutrindo neles um amor reverencial para com o doador e um amor prático para com aqueles que são coparticipantes do mesmo dom. E um desejo de ajudar outros a buscar esse doador. Essas são as palavras do irmão Vine sobre o amor agape. Existe outra palavra nas Escrituras que define o amor, que é filéu. Como a nossa tradução, irmãos, ela não separa um do outro, sempre que vocês quiserem estudar sobre amor, é muito fácil. Basta pegar uma concordância eletrônica e essas concordâncias vêm com números. Então, se o irmão clicar ali no texto português, amor, vai aparecer em João ali várias palavras, né? Várias vezes aparece amor, né? 44 vezes, amor agape, 12 vezes amor fidel. Vai ter um númerozinho do lado. O irmão clica no númerozinho, vai dar o significado no grego. Quer saber quantas vezes ocorre aquele tipo de amor? Vai lá no buscador de palavras e coloca o número da palavra agape. Vai aparecer todas as vezes no português que é usado amor agape. Então, hoje em dia, irmãos, nós temos muitos recursos para aprender sobre o amor. É importante essa distinção, porque filéu é um amor de afeição.
Filéu é um amor de correspondência. É um amor de simpatia. De alguma forma, eu vejo algo que me atrai no objeto a ser amado, na pessoa. Ou eu tenho desejo de amar aquela pessoa para que ela se aproxime de mim. Ou seja, o amor filéu, ele é um amor que ele tem origem em nós mesmos. Irmãos, o amor filéu não é errado de maneira alguma. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos desse amor de correspondência. E é muito natural que quando nós encontremos, por exemplo, os irmãos aqui, nós sejamos atraídos. Por quê? Porque nós vemos essa mesma vida de Cristo que está em nós, nos nossos irmãos. Isso nos atrai. E quando nós estamos juntos, essa vida se corresponde. Então esse amor, ele não é ruim. Pelo contrário, ele faz parte do propósito de Deus. A questão é que se o nosso amor é somente esse, ele pode se tornar presa do nosso interesse próprio. Ele pode ser governado pelo meu interesse, pela minha vontade. O amor filéu, ele corre o perigo sempre de desvanecer se ele não é correspondido, de se ofender, de esfriar se ele não é correspondido. Por isso que nós precisamos aprender sobre o amor ágape. O amor ágape é um amor divino. Ele vem de Deus. Ele vem da vida de Deus, da vida de Cristo Jesus, que foi colocada em nós pelo Espírito Santo. E de dentro de nós ele deseja sair e amar. Ele é um impulso irresistível que deseja se depositar, se expressar materialmente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Ele independe de correspondências, independe das condições que nós estamos enxergando com os nossos olhos naquela pessoa, naqueles irmãos, naquele indivíduo que o Senhor está nos mandando amar. Esse é o amor divino. O Senhor não veio até nós porque Ele encontrou em nós algo atrativo. Ele veio até nós porque Ele tem algo maravilhoso para nós. E Ele deseja, incessantemente, que nós experimentemos isso. E Ele não vai desistir de nos amar. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que está na terceira etapa do Evangelho de João. Então, o problema do amor filéu é que ele pode servir ao nosso eu. O amor ágape não. Ele jamais se curva diante do nosso eu. Por isso, irmãos, a luz nos conduz à obra da cruz. Nosso irmão Gonzalo falou ontem sobre a importância de que a obra da cruz trate conosco mesmo. E aqui nós vemos que esse amor ágape, ele não serve ao nosso eu. E se nós estivermos servindo a nós mesmos, esse amor de Deus que é derramado dos nossos corações, ele não poderá se expressar. Mas à medida em que a luz revela, e nós nos sujeitamos à obra da cruz, então esse amor pode se manifestar. É o amor de Deus, não é o nosso amor. Novamente eu assumo que os irmãos estão familiarizados com esse evangelho tão conhecido e tão maravilhoso de João.
Nós sabemos que nessa parte final do Evangelho, existe uma parte do capítulo 13 até o 17, que é aquele ministério privado de Jesus a sós com seus discípulos, do 13 ao 17. No capítulo 13 nós temos um episódio que todos conhecem, né? Todos conhecem? João 13, quem lembra? O que acontece no início de João 13? A lavagem dos pés dos discípulos, né? E daquela cena prossegue um ensino. Os capítulos 14, 15 e 16, o Senhor vai ensinar algo relacionado com aquele exemplo de João 13. E nós sabemos que ele vai falar muito sobre o ministério do Espírito Santo. João 14, 15 e 16. Sobre como nós podemos permanecer nele, em Cristo, por meio do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz aos discípulos: Ele está convosco e estará em vós. Ele já estava ali, mas estaria dentro deles. Então, o ensino sobre o Espírito Santo que seria enviado. Então, nós temos exemplo, capítulo 13, nós temos ensino, 14, 15, 16, e nós temos ao final uma oração, a intercessão, capítulo 17. A oração sacerdotal, que os irmãos conhecem, né, como ela é chamada. Por quê? Porque o nosso Senhor é o nosso sumo sacerdote. Ele vive para interceder por nós. E ali ele orou pelos seus discípulos que ele haveria de deixar. Depois nós temos 18 e 19, a morte do Senhor Jesus, morte e sepultamento. 20 e 21, a ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o mapa do Evangelho. Em João 13 nós vamos ver essa cena dos discípulos. Nós já lemos esse versículo, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Todas essas cenas, esses ensinos, eles têm o amor como um assunto central. O Senhor Jesus está prestes a deixar esse mundo e deixar os seus discípulos. Ele ficou 3 anos e meio ensinando, convivendo com eles, fazendo as suas obras na companhia daqueles 12 discípulos. E agora, ele havia pedido que João e Pedro preparassem aquele cenáculo para comer a Páscoa com eles. 3 anos e meio. E qual era o resultado desses 3 anos e meio com os 12? Nós sabemos que um pouco antes de entrarem naquele cenáculo, os discípulos haviam estado discutindo entre si sobre quem era o maior. Um pouco antes daquele cenáculo, Tiago e João haviam trazido a sua mãe e usado sua mãe, que era uma das mulheres que dava apoio ao ministério do Senhor Jesus. Havia usado a sua mãe para pedir lugares de honra no reino. Um pouco antes daquele cenáculo, Judas estava fazendo os arranjos para atrair o Senhor Jesus por dinheiro. Irmãos, esse é o contexto da última ceia. Esses são os homens que o Senhor Jesus vai deixar na terra. Esse é o núcleo da igreja, corpo de Cristo, que Ele vai deixar aqui na terra.
E essas são as condições. Então aqueles homens entram naquela sala, naquele cenáculo, e se assentam. Em torno da mesa. Junto à porta, há um cântaro e uma bacia e uma toalha. Dentre todos os preparativos, não havia alguém que lavasse os pés, que era costume. Todas as refeições, todas as ocasiões mais importantes, havia um servo que devia lavar os pés das pessoas que vinham de caminhar na rua, de acumular poeira. E cada um daqueles 12 passou ao lado daquela bacia e daquela toalha e seguiu adiante. E se assentou. Depois que estavam todos assentados ali, e os pés de nenhum deles haviam sido lavados, então o Senhor Jesus se levanta, tira a vestimenta de cima, veste a toalha e toma aquela bacia. E os olhos dos discípulos devem ter se abrido, assustados. E ele começou a lavar os pés, um por um. Nós sabemos o resto da cena. Nós sabemos como Pedro reagiu. Sempre o Pedro, né? Sempre o Pedro. Primeiro Pedro disse, de modo nenhum. Mais uma vez o Pedro corrigindo o Senhor, né? De modo nenhum me lavarás os pés. Aí o Senhor disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então é lá embaixo, lá em cima. E aí o Senhor disse, não, quem já se banhou não precisa lavar-se todo. Mas irmãos, esse quadro é o nosso quadro. É o nosso quadro, irmãos. Nós somos assim. Aqui nós vemos, logo no início da sessão do amor, que existe uma coisa muito importante. A coletividade começa a ser tratada. Porque o amor, ele já não é mais uma questão individual. Eu e o Senhor. A luz, muitas vezes é uma coisa que tem um foco muito individual. A luz do Senhor vai iluminar a minha vida, vai expor as minhas trevas, vai me ajudar a ver o Senhor de uma forma mais clara e dar lugar a Ele na minha vida. Mas quando se trata do amor, entra a coletividade. O amor de Deus em nós, ele tem uma direção, ele tem um fluxo. Os outros. Logo em seguida que o Senhor faz isso, o Senhor fala, versículo 34 do capítulo 13: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, João usa no seu evangelho 5 vezes essa expressão, que vos ameis uns aos outros. Nas epístolas de João, mais 5 vezes, que vos ameis uns aos outros. 10 vezes, João nos diz que o amor de Deus deve se expressar uns aos outros. Essa é a direção da vida. Essa vida de amor divino, ela se manifesta dessa forma. Uns para com os outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Muitas vezes nós pensamos que mostramos que somos discípulos do Senhor se nós somos ortodoxos nas nossas doutrinas,
se nós somos precisos em relação à Bíblia, se nós temos a verdade, ou até mesmo se nós temos santidade, integridade, se nós temos a visão clara. Irmãos, tudo isso é importante. Sem dúvida que isso é importante. Mas todos vão conhecer que nós somos discípulos do Senhor quando nós tivermos amor uns aos outros. O Senhor Jesus, numa ocasião, lá em Marcos 12, ele foi perguntado sobre qual era o maior mandamento da lei. E ele escolheu 2, que não tem nada a ver com os 10 mandamentos, né? E ele disse: amarás ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o outro é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico. Aqui ele diz: novo mandamento vos dou. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor dele, o amor que ele deu por nós, o amor sacrificial, o amor que entrega a própria vida, esse é o amor com que nós devemos amar uns aos outros. Essa é a lição de João 13. Meus irmãos, a igreja está dividida. A igreja não tem testemunho. A igreja está enfraquecida. Não é porque ela não tem a verdade. Não é porque hajam problemas de visão. Nós sabemos que existe isso. Mas não é essencialmente por isso, irmãos. É porque não há amor agape. Não há amor sacrificial. Quando esse amor se manifesta, então há testemunho. Há testemunho de que sobre essa terra há discípulos de Cristo. Há aqueles que seguem o Cordeiro, seguidores do Cordeiro. Esse testemunho é dado. Como nós precisamos deixar que a luz continue a nos iluminar, para nós vermos as trevas, para nós vermos o nosso desejo de ser o maior, de ter as melhores posições. Irmãos, a luz vai nos sondando e nós vamos descobrindo que até no nosso serviço nós pensamos que estamos servindo os irmãos, mas na verdade nós estamos projetando a nós mesmos. Que a luz nos ilumine, nós ficamos esperando que os outros nos amem. Nós ficamos esperando dos outros alguma coisa e nós retemos esse amor. Que o Senhor abra os nossos olhos e que nada venha impedir o fluir desse amor divino uns pelos outros. O capítulo seguinte é um capítulo de instrução, em que o Senhor vai nos mostrar como nós podemos andar no caminho do amor. No versículo 16, no capítulo 14 de João, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E nós sabemos que, pela graça de Deus, já está em nós. Todos nós que somos nascidos de novo, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, habitando no nosso espírito. Isso é a vida que deve fluir, como fonte a jorrar, como rios de água viva.
Esse Espírito Santo, ele foi dado. Por quê? Porque o Senhor está partindo aqui. E ele diz aos discípulos que não vai deixá-los sós. E eles vão receber a vida de Cristo pelo Espírito Santo. Não mais como uma coisa externa a eles, mas como uma realidade interior. Essa vida vai estar neles. E essa vida, o Espírito Santo mesmo, vai liderar, pelo nosso Espírito, vai nos liderar e nos conduzir numa experiência de amor. Isso é grandemente consolador, irmãos. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas, muitas religiões e credos que falam da importância do ensino de Cristo, do exemplo de Cristo, que nós temos que imitar a Cristo, que nós temos que fazer as obras de Cristo. Mas mais do que isso, Ele nos deu a sua vida para que nós vivamos. Nós não somos chamados a copiar Cristo, nós não somos chamados a tentar pensar como Cristo, a tentar fazer as coisas de Cristo, a olhar para o caráter de Cristo e fazer o máximo possível para repetirmos o que Ele fez. Não, irmãos, isso não é o cristianismo. Isso é uma fabricação, isso é uma filosofia, uma falsidade. Ele nos deu a sua vida. A sua vida habita em nós, nos nossos corações. E essa vida deve extravasar. Ela não só deve nos encher, nos tomar por completo, mas ela deve transbordar em rios. E ela deve abençoar os irmãos, ela deve abençoar os que nos cercam e não são crentes, ela deve ser testemunho vivo, ela deve edificar a igreja, a noiva. Nós recebemos essa vida. E essa vida ela vai se manifestar em amor. Amor é a linguagem da vida de Deus. É muito interessante que nesses capítulos 14, 15 e 16 nós recebemos uma instrução mais precisa. Como que essa vida do Espírito Santo que nos foi dado pode se manifestar de uma forma madura e plena. O ensino de João 14, 15 e 16 nos mostra isso. E ele nos fala da relação entre o Espírito que habita em nós e a palavra de Deus. Vamos ler nesse mesmo capítulo, os versículos 21 a 26. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, habitação. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Meus irmãos, o Senhor diz que se alguém o ama, guardará a sua palavra. O nosso amor ao Senhor, ele não é demonstrado por declarações, atos isolados. Não que isso não possa acontecer, mas o amor ao Senhor, ele é revelado se nós guardamos a sua palavra. O termo guardar aqui, o significado original dele é interessante. Nós podemos guardar coisas de dois modos, né? Nós podemos guardar, por exemplo, dentro de um cofre, colocar lá dentro, fechar, trancar, está seguro. Mas nós podemos guardar também olhando, cuidando, né? Então, eu fico, né, olhando um objeto e cuidando dele. Eu não tiro o olho, para que nada aconteça,
né, e esteja seguro. Esse é o sentido da palavra aqui. Guardar a palavra não é colocar ela lá para dentro e pronto. Não. É ficar com o olho colocado nela. Nós estamos olhando sempre a palavra de Deus. Nós estamos cumprindo o que diz lá em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o Logos de Cristo. Esse é o sentido de guardar. Quem ama ao Senhor não tira os olhos da sua palavra. Habita na sua palavra. Qual é o resultado, meus irmãos, quando nós habitamos na palavra de Deus? Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, o capítulo 15 vai falar da videira, e vai dizer que se nós permanecei em mim, e eu em vós. A nossa versão portuguesa diz 2 vezes permanecei, é uma vez só, é permanecei em mim e eu em vós. O Senhor está sempre disposto a estar conosco. É nós que temos que permanecer. Se nós permanecermos, Ele estará ali habitando em nós. Ele jamais nos deixa. Então, quando nós habitamos nos mandamentos, na palavra do Senhor, então o Espírito Santo vai se manifestar. Os irmãos conhecem que o termo palavra, ele, na língua grega, tem 2 expressões. Em língua portuguesa é sempre palavra, né? É sempre a mesma coisa. Aliás, no Evangelho de João, os irmãos podem perceber a distinção, porque, em geral, quando é logos, que é a palavra de Deus, né? A palavra eterna de Deus, dada nas Escrituras, quando é logos, em geral, em João está traduzido, na versão revista e atualizada, está traduzido palavra no singular. E nas vezes que é rema, está traduzido no plural, palavras. Tem 2 ou 3 casos em que não é assim, mas em geral dá para seguir a regra, né? Logos é a palavra como um todo, é a Bíblia toda. E esse logos todo deve habitar ricamente no nosso coração. Rema é uma palavra específica que o Espírito Santo que habita em nós vai usar para nos conduzir no caminho do amor. Se nós não tivermos esse depósito do Logos de Deus, da palavra de Deus, o Espírito Santo terá muitas limitações para falar conosco. E também nós teremos dificuldade de entender quando Deus está falando ou quando sou eu mesmo. Então, irmãos, para nós podermos distinguir as fontes, se isso é a vida de Adão, se isso é a minha alma, é o meu eu, ou se isso é o Senhor me conduzindo, nós precisamos da palavra. Essa palavra vai operar uma divisão. Ela vai separar e vai deixar claro para nós o que é do Senhor, o que é do Espírito, o que é da alma, o que é nosso. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. E, meus irmãos, isso não é uma experiência isolada. No início do nosso caminhar, sim. Ocasionalmente, aqui e ali, eu lembro de uma palavra da Bíblia, eu lembro de um versículo, mas isso deve se tornar cada vez mais uma experiência contínua. Por isso que nós precisamos mais das Escrituras, mais delas, conhecê-las mais, e ao mesmo tempo permitir que a obra da cruz nos permita ouvir o Espírito Santo nas Escrituras. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Meus irmãos,
Isso pode parecer muito estranho, mas para nós permanecermos no amor, nós temos que guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o idioma do Espírito Santo. Se eu não estivesse falando português aqui, se eu estivesse falando eslovaco, sueco tem uma irmã aqui que entenderia, né? Está aqui conosco na conferência, né? Mas ela teria que subir aqui para traduzir. Mas a língua que o Espírito Santo fala, a língua que ele usa para se comunicar conosco, é a palavra de Deus. Se ele não encontra esse dicionário no nosso coração, ele tem muitas dificuldades. Ele balbucia. É como uma criança que quando ela está com fome, um nenezinho, ele chora. Mas a gente às vezes dá comida, ele continua chorando. Aí mede a febre, tem que fazer por tentativas. E a vida do cristão, sem a palavra de Deus habitando ricamente, ela é assim. Isso não permite, irmãos, que nós possamos progredir no caminho do amor. Mas quando nós somos enchidos com a palavra de Deus, e quando a luz já começou a obra da cruz nas nossas vidas, então o Espírito Santo pode tomar aqueles logos e pode começar a nos conduzir, a nos ensinar um caminho. E esse caminho será o caminho do amor. Então, o ensino do Senhor sobre o ministério do Espírito Santo é muito importante. Irmãos, nós não temos amor em nós mesmos. O máximo que nós temos é um amor filéu, um amor de boas intenções, um amor importante sim, mas limitado. Um amor facilmente contaminado pelo nosso interesse próprio, pelo nosso desejo de ser correspondido. Um amor facilmente ofendido, enciumado. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza segundo a palavra de Deus, então o amor ágape pode fluir e nos conduzir ao sacrifício uns pelos outros. Esse é o amor de Deus. E assim nós permanecemos no amor de Deus. No capítulo 17, na oração, o Senhor fala da unidade da igreja. Eu neles e tu em mim, versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João escreveu esse evangelho no final do primeiro século. Se nós lermos, olharmos as cartas às 7 igrejas, lá em Apocalipse, irmãos, nós sabemos que essa, historicamente, é a fase de Éfeso. Primeira carta que João escreve às igrejas, lá em Apocalipse, capítulo 2, é a carta a Éfeso. Essa carta corresponde à igreja no final do primeiro século. Aquela igreja que teve um início glorioso em Jerusalém e que depois se espalhou até os confins da terra, como nós lemos ao longo do livro de Atos. O que aconteceu com essa igreja no final do primeiro século? Nós vemos lá que Éfeso, 4:3, Apocalipse 4:3, os irmãos nem precisam abrir lá, porque todos nós sabemos, tudo estava sendo feito corretamente. Eles eram operosos, dedicados,
consagrados ao Senhor. Eles identificavam os falsos apóstolos, mas uma coisa o Senhor tinha contra eles: abandonaram o primeiro amor. Por isso, irmãos, 44 vezes no Evangelho, o apóstolo João usa a palavra amor. E nas epístolas de João, 49 vezes. 10 vezes amai-vos uns aos outros. Essa é a condição no final do primeiro século. Tudo estava correto, doutrinariamente, estruturalmente, em termos de revelação, em termos de impacto no mundo. Tudo estava certo, mas o amor havia sido abandonado. Que o Senhor nos abra os olhos para nós percebermos, irmãos, que nós podemos ter tudo e deixarmos escapar o amor. Vamos concluir lendo o capítulo 21 de João. Nesse capítulo acontece o único sinal do Senhor Jesus, o único milagre dessa sessão, 13 a 21. Nós já vimos que tem 8 sinais que João descreve no seu Evangelho, né? 5 deles estão na primeira sessão, na sessão vida, né? 5 estão ali. Depois tem 2 sinais que estão na sessão da luz, né? O cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E aqui nessa parte do amor só tem um sinal, que são... Qual é o sinal? Os irmãos sabem? A pesca, né? A pesca dos 153 grandes peixes. Esse é o único sinal dessa sessão. E ele é um sinal que fala do amor. Assim como os 2 sinais da sessão da luz, eles ilustram os efeitos da luz, aqui nós temos um sinal que nos mostra o caminho do amor. Os irmãos conhecem bem esse episódio. Os discípulos estavam ali desanimados e o Pedro disse: vou pescar. Voltando à sua velha atividade de pescador. Passam a noite e não pegam nada. Então de manhã, eles estão ali com o barco vazio e vem alguém adiante, na areia, que ordena que eles lancem a rede. E eles lançam e tomam aqueles 153 peixes. E ali nós vemos Pedro e João. João vê, Pedro age. Esse é o corpo de Cristo, né? João vê e diz: é o Senhor. Coração cheio de amor. Aquele coração que passou contemplando a vida do Senhor, que seguiu o Senhor quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Aquele coração que começou a ser capturado pelo Senhor, naquele momento olha aquela figura e diz: é o Senhor. Pedro age. Pedro coloca a sua vestimenta e se lança na água para ir até o Senhor. Quando eles já estão lá, tem aquele diálogo entre Pedro e o Senhor Jesus. Você sabe muito bem, né, irmãos, que Pedro negou o Senhor 3 vezes. Nosso irmão Gonzalo falou ontem que antes de negar 3 vezes, nós vamos ver nos evangelhos que ele afirma que jamais negará o Senhor, que vai seguir ele até a morte 3 vezes também. São 3 situações diferentes. Ele nega 3 vezes o Senhor. E agora vai haver um diálogo entre ele e o Senhor Jesus.
O Senhor pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o ama. E Pedro 3 vezes responde: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas aqui de novo, irmãos, a palavra amor aqui é diferente. O Senhor sempre pergunta: tu me amas? Amor agape. E o Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu tenho afeição por ti. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tu sabes, tu conheces o meu coração. Eu não posso dizer que eu tenho amor. Eu tenho afeição por ti. Depois de todas aquelas experiências, Pedro se achega ao Senhor humilhado e arrependido. Como nosso irmão falou ontem, aquela atitude: aparta-te de mim. Mas por outro lado ele vai se prostrar aos pés do Senhor. Pedro reconhece que o seu amor é imperfeito e defeituoso. E diz ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu tenho afeição por ti. O que o Senhor responde? Apacenta as minhas ovelhas, né? Pela primeira vez apacenta os meus cordeiros. Dá alimento para as ovelhinhas pequenas. O Senhor dá encargo para ele. Mas o Senhor vem mais uma vez com a pergunta. Agora o Senhor não pergunta, na primeira vez ele perguntou: tu me ama mais do que aos outros, como tu disseste que amava? Agora ele tira essa parte, o Senhor. Mas ele de novo pergunta: tu me amas com amor agape? De novo Pedro diz: tu sabes todas as coisas. Tu sabes da minha afeição por ti. Aí o Senhor diz: pastoreia as minhas ovelhas. Conduz aquelas ovelhinhas que já vão ter crescido. É um trabalho mais difícil. A terceira vez o Senhor pergunta para ele. E o Pedro se entristece, porque quando é a terceira pergunta ele sabe muito bem da analogia com as 3 negações. Mas aqui, irmãos, tem uma coisa maravilhosa. O Senhor não usa mais a palavra agape. Ele usa a palavra fidel. Ele condescende com o seu amado discípulo. E ele não pergunta mais: tu me amas? Ele pergunta: tu tens afeição por mim? E o Pedro responde da mesma forma: tu sabes que eu tenho afeição por ti. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Dá comida agora para os meus filhos crescidos. Cada vez que o Senhor vai perguntando, ele vai dando mais encargo ao Pedro. Aqui nós vemos, meus irmãos, o caminho do amor. O Senhor pergunta se nós o amamos, mas Ele sabe quem nós somos. E quando Ele vê o nosso coração arrependido, consciente de que nós não amamos, consciente de que nós misturamos nosso interesse próprio, Ele ainda assim vê o nosso coração desejoso e Ele nos chama a participar do seu ministério. O caminho do amor é o caminho do ministério. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Lá em Mateus o Senhor diz que bem-aventurado é o servo que for achado alimentando os seus conservos quando vier o seu Senhor.
Mateus 24. Todos nós somos chamados a dar alimento na casa de Deus. Esse é o ministério do amor. Irmãos, o Senhor sabe que nós não amamos. O Senhor sabe que esse amor é impossível para nós. Mas quando Ele vê o nosso coração desejoso, quebrantado, Ele vem em nosso auxílio. Ele nos conduz no caminho do amor, para que o seu amor cresça e se manifeste. Por fim, o Senhor diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará por onde não queres. Versículo 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Pedro haveria de glorificar a Deus. Esse é o caminho do amor, irmãos. Nós não amamos, mas Ele pode amar em nós. Ele vai conduzir cada um de nós no caminho do seu amor. Esse amor é um amor sacrificial. É um amor que se dá, se entrega completamente. E é um amor que glorifica a Deus. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tu disseste 10 vezes, através do Teu servo João: amai-vos uns aos outros. Mas Tu não nos deixaste, Senhor, sozinhos. Tu vieste amar através de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos quão grande é essa vida que Tu nos deste. Quão preciosa, quão infinita. Senhor, e que nós cooperemos contigo para que essa vida extravase em nós. Para que essa vida, Senhor, se estenda aos nossos irmãos e irmãs. Para que essa vida sacrificial possa edificar a Tua noiva, ataviar a Tua noiva, e Tu possas vir, Senhor, buscá-la. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, porque essa é a Tua vontade, é o Teu propósito. E Tu vais perseverar até o último momento, para que ele seja plenamente realizado nas nossas vidas, Senhor. Como nós Te damos graças, Senhor. Te bendizemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.